Bom dia, Sínodo. Bom dia, Sínodo. Bom dia. Descansaram bem? Muito obrigado. Vamos começar cantando 44. Tanani e Imbelera. Imbelera. Wow.
Um ou uma jovem para ler Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Uma ou um jovem. Isaías 6, versículos 1 a 8. As nossas palavras encontraremos em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, que diz o seguinte: No ano em que o rei Isaías morreu, eu vi o Senhor sentado no trono alto e elevado. O seu santo manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, o Senhor disse: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou eu, envia-me. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado. Como é que chama? Daniela. Muito obrigado. Não, vou gritar. Eis-me aqui, envia-me. Há uma música de Gilma Siqueira que ele canta Send Me, Jumami. Jumami na madeira, como é que é mesmo? Está em Belém, Jumami é planicida, não sei, essas coisas assim. Jumami quer estar lá quando mexe a madeira, sai com mulher, mas Jumami, a mensagem é Jumami, send, eis-me aqui, send, envia. Não muita gente está para xinguir aí, então. Anga bonita aí, está tudo. Nós estamos a fazer essa leitura do profeta Isaías. Pouco se sabe do próprio profeta, além do nome do pai, que parece ser Amós. Mas, tirando isso, pouco se sabe do indivíduo profeta antes de ser profeta. Esta leitura, ou o livro do profeta Isaías, está colocado, esta parte que lemos, coloca-se num evento histórico. Então não é um livro só escrito que alguém sentou em casa e escreveu o que pensou. É um evento que se situa num momento histórico. Porque ele diz, no ano em que o King Uzziah morreu.
o rei, então várias não estão mal. O ano em que o rei Uzias morreu, Uzias foi um rei de Judá. Se verem Crônicas 2, capítulo 26, fala da subida ao trono do rei Uzias, que só tinha 16 anos quando subiu ao poder. E ficou no poder durante 52 anos. Estamos a falar daqueles que têm noção de história dos anos 801 BC a.C., quando ele nasceu e morreu em 733 a.C. Então, esteve no poder 52 anos, tendo sido aclamado com 16 anos. Logo, Isaías está a colocar este particular evento que estamos a ler nos anos 733 a.C. Ele narra o seu chamamento. Não diz que foi chamado, mas conta que esteve, algo lhe levou para o tempo. É uma visão. E nessa visão, ele está a ver todas as coisas que ele viu, e a leitura nada. E entre elas, ele viu Deus. E se recordam, ninguém vê Deus. Quem vê Deus morre. Então, ele chora porque sabe que é pecador, não merece, e por qualquer motivo os olhos dele viram Deus. Nifile minei, nebunilvos. Deus, quando quer agir, prepara o cenário. Prepara o cenário para que algo aconteça. A morte e a ressurreição de Jesus acontece. Estou muito mal, os meus olhos viram algo que não devia ter visto, eu vou morrer. E Deus pega, de acordo com a visão dele, um anjo pega um carvão, conhece Macaroco de Jabu, a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem vai ser o nosso mensageiro? Deus tem um plano. Deus tem uma mensagem que quer transmitir ao seu povo. Deus tem uma atividade que precisa ser feita, mas precisa de alguém que vai fazê-la com perfeição. E busca quem pode fazer. E nem sempre busca os perfeitos. Busca pessoas que ele pode aperfeiçoar para cumprirem a missão que ele tem para que se faça. Isaías vê o Senhor com os olhos dele e fica cheio de medo.
fica cheio de medo porque ele reconhece a condição dele de pecador. E ao reconhecer a condição dele de pecador e denunciar-se que eu sou um pecador máximo, é um ato de confissão que Deus ouve e aceita e lhe limpa e lhe manda. E Isaías só aceita ser mandado depois de saber que os pecados dele foram perdoados. Não, Deus chama. Até hoje continua a chamar pessoas. Mas chama pessoas que querem ser voluntários e prontos para fazer o trabalho dele. Chama pessoas que sentem gratidão e têm entusiasmo para fazer o que devem fazer. Chama pessoas que estão prontas para saltar e pegar a oportunidade e fazerem aquilo que Deus quer que façam. Isaías serviu o Senhor por o resto da sua vida. Hoje pegamos esse êxodo aqui em ver como um tema nosso aqui no distrito. Permitam que fale de nós aceitarmos ser enviados, de nós aceitarmos a missão para a qual Deus nos chama. Eu tinha, não tinha 18 anos, tinha menos que 18 anos. E havia você lelo Camavalã. Nesses tempos, arranha bem. Logo não você lelo Camavalã, não. Aí já está. E nós, os jovens, uma das motivações de nós irmos lá. Havia uma senhora, uma senhora que vendia amarrante perto da igreja. Conhecemos a casa e havia pão fresco na loja que está ali, agora é partido, mas aquilo foi a loja onde nós vivemos. Comprávamos pão ali, íamos comprar uma amarrante lá do outro lado. E no intervalo, à meia-noite, quando sai intervalo, no coteleiro, para dar uma bola, uma batia. E aquilo era uma competição entre nós, porque cada um comprava o seu melhor pão, e ninguém morria de fora. Tem uma bilícia, o William para ir para Cavachado. E foi num desses coteleiros, no momento da joelha, eu levantei e me dei com o joelho ao fundiço. E quem estava lá era o pastor Mateus. Registraram isso. Nós vamos ficar na rua, né? Então, quando cresci, vi outros mundos. Trabalhei, fui para Cuba estudar, voltei. E acho que foi o pastor Maloia que quando um pastor não sei o que eu não fiz isso. Foi muito tempo, sim, foi um tempo, mas está registrado ali. Está registrado ali. Mas antes disso, ali logo ali uma moça, da igreja de Nazaré, antes de ir para Cuba, muito antes de ir para Cuba.
E, bem, os meus pastores só mandam que tem que ser pastor. Aqui é o confirmei. Sério, não aceito. E Deus está, você quer me atrapalhar. Criou condições para afastar a negativa e trouxe uma positiva. Quando fui para Cuba, já namorava com esta menina bonita que é minha esposa agora. Ela ficou à espera, fui lembrar 3 anos, ela ficou à espera 3 anos. Voltei, ela estava a estudar à noite na escola comercial e eu estava a dar aula à noite na Maché e numa das tardes que estávamos aí para o museu os dois. Ela para a escola, eu também ia trabalhar. Eu sei, sabe o quê? Estão a pedir para ser pastor. À espera de aí. Nada disso. E infelizmente está, é onde Deus quer te ver. Aceito. E aqui estou. Envolvido 40 anos. Então, deixei de dar aulas à noite, fazer dinheiro, deixei de trabalhar, fazer dinheiro. Eu disse, eis-me aqui, envia. Estou aqui. Deus cria condições. E nós temos que saber ver essas oportunidades e pegá-las. Aí ninguém não vai conhecer porque o Neymar não conhecer, não havia dinheiro. Mas que eu estava a sofrer. Na reclamação, não deve, porque mas sei que não pode levar fundo isso. É normal. Não é coisa de hoje. Não joinei o fundo, sabe porque vamos dar a hora, não recebiam. Até eu acho que até hoje não recebem. Mas larguei, eu poderia ter feito melhor vida, porque Deus chamou. Deus até hoje, a primeira câmera da oportunidade que eu pus, foi uma boa que fez para mim. A primeira cabeça da banca já corona toda. Foi daquilo, o trabalhador eu fundiço. Ele que fez minha primeira câmera da fundiço. Depois era conversa com o bicho Macharelli, na dona Cunha, o Culamuno, a Ricardo, a banca de porque a maioria dos estudantes são lá, não são do meu nível em termos de educação. Não quero voltar para trás. Quero estar sim, mas já progredir para frente. E fui parar em Pitambarispeiro. Deus continua a chamar até hoje. Não, onde quero ir? Deixa isso calado. Não gravaram da tua neta. Deus continua a chamar. Quando Deus nos chama, nós não escolhemos para quem Ele nos chama. Ele chama porque Ele tem uma missão específica para nós. E Ele é que sabe onde é que nós vamos executar essa missão. E o nosso papel é dizer, sim, envia. E quando nós aceitamos o chamamento de Deus, precisamos aceitar o sacrifício que vem em paralelo com esse chamamento. Deus não nos chama para riquezas, Deus não nos chama para dinheiro, Deus não nos chama para a boa vida, Deus chama-nos para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E nós temos que estar abertos a esse sacrifício, a essa dor. E quando vamos onde Deus nos quer,
Não vamos lá como chefes para dizer às pessoas que Deus me mandou para que vocês vão fazer o que eu vou fazer. Nós vamos lá humildemente para descobrir qual é o nosso papel. Quando saí da universidade, o meu primeiro circuito foi em Durban, Guamacho. Fiquei em Guamacho um ano. A verdade me disse, estava aqui ontem, estava na a escola dominical nessa igreja. Os pais eram membros, são membros dessa igreja. E numa das reuniões, já há pouquinho, trouxeram um ponto de agenda que no lá vi estava falando aqui. Isso aqui, Xizulu, tem a ver com cultura de Zulus, de maneira chamada. Resolvam lá nunca, mas não já qual é a solução. E qual era o problema do que estão a discutir? Havia uma viúva a solteira, a filho. Só a discutir que ela não pode sentar à frente, a fulagelar banco. Tem que ficar no banco de trás. Só para perceber. Eles estão a discutir assim. Eu um camelo, já um camelo, porque não quero ser parte. E eu quero dizer que não façam isso. Mas a cultura deles diz que é assim como funciona. E se você entra não funciona aqui, você começa a criar conflitos e atenções com os membros e o seu ministério vai água abaixo. Eu só perguntei, ok, ela tem que ficar atrás, porque a filha não pode lavar. Quando entra no masbobo ou no momento de paz, como é que faz? Porque no masbobo não tem um lugar marcado. Não vamos dizer que temos lá atrás, ou assim lá atrás pode estar cheio já. Mas são questões culturais de sítios. Então, quando você é pastor, tem que ser, se você foi chamado e aceitou o chamamento, tem que ser capaz de discernir situações em que a sua influência funciona e onde a sua influência não funciona, você tem que ceder aos aspectos culturais de cada lugar. Nós mesmo aqui fazemos isso em casa. Não é? As pessoas em casa não podem pegar o fundição. Você pode fechar algumas igrejas. Mas nós somos chamados para construir, para erguer, para servir o povo de Deus. Não vamos falar só de pastores, porque todos nós somos chamados em diferentes categorias e qualidades. Deus não chama só pastores e profetas, Deus chama todo mundo para funções específicas. O problema é que muitas das vezes, quando nós somos chamados para funções específicas, nós negamos porque arrancamos. E quando aqueles que fazem, você é o primeiro a reclamar. Vai encher no chefe. Matamos a igreja porque disputamos quem foi chamado, quem não foi chamado para quê, não foi chamado para quê. Deus, quando chama, é para nós sacrificarmos alguma coisa de nós para servir ao chamamento. E se nós, como distrito, vamos dizer, eis-me aqui, envia, nós temos que estar abertos a desafios que não gostamos, mas que devem ser feitos.
Deus não chama os perfeitos. Deus aperfeiçoa os chamados. Mas há quem nega ser aperfeiçoado e cria dificuldades na comunidade. Isaías foi chamado e ele confessou que me disse não vale a pena. Me filho, mas Deus aperfeiçoou. Jeremias disse, não, mas eu sou pequeno, não posso enfrentar. Deus disse, não, eu vou pôr palavras na sua boca, vai. Deus aperfeiçoa a quem chama. Jesus Cristo chamou pecadores. Recorda Zaqueu, da história de Zaqueu? Um grande pecador. Mas quando se encontrou com Jesus, Jesus transformou Zaqueu. Aperfeiçoou hoje. E o Zaqueu que era bandido, a bandidagem acaba hoje. Aquelas coisas que deram pai de hoje é muito devolver. Nós não somos perfeitos. Mas temos que aceitar ser aperfeiçoados por quem nos chama. Por quem nos trouxe a esta igreja. E ao ser aperfeiçoados por quem nos chamou, nós temos que aperfeiçoar a igreja onde nós estamos. Tudo isso é um processo. É um processo. E porque é um processo, de vez em quando, a canteira de tio e Jucana, mas Jucana não é longuiça. Não há motivo na igreja para se criar inimizades. O Estado do Brasil, amanhã chama o Uruguai, chama o Uruguai, chama o Faz isso na igreja. Quando nós fazemos isso, estamos a dizer assim, enviar bem, mas não para ali. Já aceito enviar-me, mas não me envia para ali. Quero ir para ali. Não funciona assim. Eu falava de rir na Inglaterra porque quando chega a altura de coisa, anualmente, quando chega a altura de movimento de pastores, aqueles que estão para sair, você tem que escrever profile, portfólio, um tipo CV. Você tem que escrever, sou transito, matéria mandada, sou pastor, não sei o quê, tenho estas inclinações, gosto de fazer isso, sei fazer isso, tenho skills para fazer isso, mas você tem que se vender. E as igrejas estão à espera de receber um pastor. Também escreve o seu portfólio. E nós somos circuito tal, temos tantas igrejas, temos não sei quantos membros, temos não sei quantos isso. Precisamos de um pastor mais ou menos assim, com as funções. Cada um escreve o seu portfólio. Aí o circuito está o portfólio, o pastor escreve o seu portfólio. E quando se vai à reunião de station, não, antes disso, a connection circula, portfólios dos pastores para os circuitos e circula portfólios dos circuitos para os pastores. Então, você senta ali com um portfólio de circuitos que querem pastores,
Você vai lendo, na Holanda, que caiu no país Caxemir, na Holanda, aqui no Xundir. Os pastores também do seu lado escrevem, mandam para coisa. Agora, o que me fazia rir muitas das vezes são os portfólios dos pastores. Porque você vai ler, o pastor diz, quero estar perto da autoestrada tal, ou a autoestrada tem números. Aqui tem N4, tem 4, já lá também. Deus quer você 100%. Quando a gente joelha na profundidade, diz, tirou de mando. Não é isso que a gente diz, vou te mandar. Mas quando já está lá dentro, mas ele não mandar, já começa a doer. Começa a doer, porque já não passa, já não funciona, começa a doer. Não já. E quando apanha um bosque, já não quer sair, para pegar bicho, matar, não sei o que. Então, começamos a desvirtuar o chamamento, começamos a desvirtuar o eis aqui em via. Porque acho que já cheguei ao destino. Então eu marco muito destino a Deus, quando eu trabalhar, já chegou ao destino. E a nossa empresa não pode crescer com esse tipo de comportamento. Aqueles que têm conhecimentos específicos na igreja devem oferecer esses talentos. São talentos de Deus. E a igreja também deve estar aberta a utilizar esses talentos que as pessoas têm. Ontem à noite aqui estavam falando de classes, não classes musicais. A igreja metodista começou a crescer. E nós perdemos essa faculdade de classe. E quando nós fizemos essa faculdade de classe, outras igrejas pegaram essa faculdade de classe. Chamam de jogo, chamam de aqui, mas funciona. E você fala com alguém, não, sábado de manhã tem núcleo. Nem dão coisas que são poder para fazer, porque tem núcleo, tem que ir ao núcleo primeiro, depois. Nós temos todas as culpas que caem pela cinta. Como é que vamos crescer? Se o distrito diz, eis-me, envia-me, temos que estar abertos a ser enviados, seja para o que for. Eu comprei com a bolsa, fumei com a bolsa, não arranjo discurso para não ser. Eu comprei com a tesoureira e tens talento de ser tesoureiro, aceite ser. Não é um para não ser. Mas também nós, gente, temos que ser capazes de dizer, amanhã não tenho esses conhecimentos, vamos aproveitar os conhecimentos que tenho. E não empurrar para não estar aqui perto. Que sejamos honestos com Deus e que aceitemos que Ele nos envia. A missão é dele e não nossa. Nós somos atores de Deus. E Deus abençoe. Ontem houve reclamação de perguntas, não sei o que. Acho que deixei uns 10 minutos para perguntas.
Se me permite. Sim, obrigado, reverendíssimo. Desde o tempo de perguntas ao nosso amigo. Eu conheço. Bom dia. Todo o protocolo observado. Mine Carlos Macani, Mine inclinação canadense. Como ela pegou o sonho de eletricidade. Calma, eu começo a compreender ni ingene donjo kusukela tolo maelana ni tema za conexão, tema za distrito namuhla ikaku buku jakoni imiwe izuma mine izumiwa kuba há uma palavra que eu evito a masequete. Ele já bonito, Nicole que vai dar também dizer, não gosto dessa. Nicole que vai dar esse sai. A bafundisa bakona para dizer lá, também ele vai fundisar na mente, Nicole que vai dar e dar esse sai. Tatana X. Aku lagi di makata keseket Jesus sekali Singapura fananisa church wanao ajikoni zilitaniwa interprofesional tayanya na susu zikupukinyane ziala ya atesinto inchini leshishikala Singapura si keseke Jesus kalbeshinta Bakashikutisu bakashikoteka alaya amafri aliás shikutisu ilishi shingakoteka kuvake seketezo tikula na ini centralização já tinkonzo ni também plano dele ya kota letidzela kali ini 1, 2, 3 e fala uma sociedade local alaya ibuya aseketi nivutisa alava vakalaka va nga kumbanga njombo ya ku va John Wesley central Joshua central a va tiviwi a mugangeni vou dar exemplo a Mavoko em um momento até tiviwa leswaku a wa sonta hi siku muni hi siku bya ku pfuka isiku bya kutwaliwa isiku bya ti-SARS a va tiviwi lá. Mas que tipo de igreja é esse? Mas nunca a gente faz a rotação, né? E nem quer dizer que lá pode manga conseguir engolir a setor, mas mais ou menos. E aí é encontro, porque para mim isso é uma forma de evangelizar. Qual é o motivo que vai nos levar, e como mover todas as sociedades locais irem para a central sem nenhum saci lá? Uene vai nyosha bagwetakhila yabona akezeke liziyazika yoshisa lokuthi lathi awakwezu Siendo vai não fundis. Já Baba yakweli ya John Wesley entawa banina mali wakunwali kama Mavoko kumbe anaksani aboana alaya anina mali mas gostaria de ir para lá. Será que a igreja vai avançar assim? Muito obrigado. Como disse, as imagens de Cristo. Então, queríamos trazer aquilo que
e vou estudar no outro sítio. Agora, a minha pergunta, o doutrino correta, a bagulho da Dona Cor, também nos servir a Moçambique. Bom, eu quero agradecer pelo estudo bíblico, ou palestra, assim se pode dizer, mas eu queria pedir uma coisa, reverendíssimo, se possível. Esse estudo bíblico não devia só terminar nos delegados de auxílio. Não devia terminar só nos delegados de auxílio. Porque há pessoas que deviam ouvir porque a aqui, tudo que falou aqui retrata aquilo que se vive nas igrejas. Há uma pergunta que fez: que igreja queremos deixar para as gerações vindouras? Queremos deixar a igreja morrer conosco ou queremos que a igreja cresça, vá à frente? Infelizmente, quase sempre, ou a maior parte dessas pessoas, não estão aqui para ouvir essas questões, essas perguntas, esse estudo. Nós temos aqui, por exemplo, o culto em português que se introduziu. Há pessoas que lutam contra o culto em português. Há pessoas que acham que aquele culto em português vem para desviar os crentes, quando o culto em português vem para melhorar ainda mais, principalmente a camada jovem. Logo, uma jovem vai à área, vai isso, se ela vai no que é aqui, vai ter que ela mais mente. Temos o pastor Xisuma com um dom incrível que eu reconheço bastante, faz as traduções e está a ensaiar com um certo grupo, que é para as canções poderem ser conhecidas. O grupo está sendo banido e as pessoas não estão aqui para ouvir isso aí, para tentar mudar também as suas mentalidades. Falou hoje dos talentos. As pessoas lutam contra o talento. Menino canelaca. Tem pessoas que querem me combater. Muito obrigada. Estou à procura desse termo. Por quê? Porque Bia está aqui. Mas a ninguém não combate ninguém. Então é isso aqui. Só pode ir, só para que é que Mogamboku, a minha muçulmana, a gente não liga o ele. Mas a muçulmana está aqui com o seu dom e querem combater. Senhor Bispo, por favor, que esse estudo desça aos circuitos, quiçá até às sociedades locais ou de quem estou a falar. Não é fácil eu chegar lá a dizer, porque temos que modernizar, porque temos que fazer aquilo, mas eu quero que a minha igreja ande, eu quero que a minha igreja cresça. Então ajude-nos, por favor. Mais não disse, obrigada. Antes, Carmão da Dona Pichola, pelo tempo que levou a elucidar-nos e a abrir as nossas mentes. Há uma passagem muito boa aqui, que o seu bispo repetiu, e dizia: Deus não chama pessoas perfeitas ou prontas para aquilo que é o seu propósito. Falamos de Bucongota, como ela não era o Xué, não está o secretário, não está o família. Não é o Xué, se a minha atitude pode não resultar. Não estou a menosprezar o maior Xué, acreditamos nele plenamente, todos que estamos aqui, os que estão fora, alguns. Eu gostaria que o seu bispo nos desse uma luz em relação à atitude. Porque às vezes estamos com pessoas que conhecemos, queremos apoiar,
exatamente porque numa ou noutra questão não estão prontas, mas há resistência. Nkunumkumba há movimento que sim, mas aquilo que é o propósito não é correspondido. O que é que nós fazemos? E obrigada. Todo o protocolo observado. Caimão, todo o protocolo observado. Caimão Caimão Bishop, faço uma ligação com o estudo de ontem, quando dizia, em algum momento não fazemos o que o Espírito ou Deus manda. Nós queremos fazer o que nós pensamos e achamos que seja o certo. Junto isto a esta situação da impossibilidade de frequentar ou enricar dado a esta situação, a este nível que pudesse assumir. E faço ainda uma a questão é como escutamos ou como acompanhamos o chamamento, como é que entendemos o chamamento, se de alguma forma devemos fazer o que Deus manda, em contrapartida, escolhemos aonde devemos estar. Só queria mesmo agradecer. Acabou. Vamos, senhora, isso. Bom dia, igreja. Primeiro, agradecer ao pastor pela aula dada hoje. Mas há uma parte que tocou-me quando falou das ocupações da igreja, principalmente quando falou dos gonças e outras funções dadas lá. Nós, como igreja, temos o hábito de não aceitar as ocupações, mas a palavra diz: eis-me aqui, envia. Aquilo foi dito porque nós temos líderes que são eles que nos imposam. Por exemplo, vou dar um exemplo: se eu sou gonça, é que em algum momento o meu líder veio para lá, deu-me aquela função. Mas há certos momentos que não aceitamos ocupar os nossos espaços. Se o pastor vem para te dar um trabalho na igreja, ele tem a certeza de que és a vista dele, és os ouvidos dele, então tudo que acontece lá, ele vai querer saber de mim. Mas se eu não faço, como é que a igreja vai crescer? Se eu é que deveria fazer dele, as palavras deles saírem de mim para que a igreja cresça. Eu não sei, pastor, como é que podemos reverter esta situação de as ocupações na igreja não serão ocupadas. Ou a pessoa aceita, mas no fim não faz nenhuma tarefa. Obrigada. Deixa-me tentar responder a algumas coisas. Nem eu vou responder mais a algumas coisas. O primeiro, Mongameiro, senta no meu amor. Ou coisa. A reclamação que faz. Enquanto estava a falar, eu estava a dizer para mim mesmo: mas você que faz o plano. Como é que pode reclamar do plano que você faz? Porque eu não plano para conformar de som ou PAC que tive. Você que está a fazer um plano. Mas está a fazer isso porque sempre fez assim. Quem deve quebrar a chaena é você como superintendente. Não, eu como superintendente só determinar que isto vai fazer assim. Uma cama ocupada, tanta cama ocupada. Se ninguém faz isso, vamos sempre transferir a chaena para os velhos. São vocês superintendentes que devem ter a iniciativa de determinar que não, a partir de agora vamos tentar
mudar a forma de operar. Por outro lado, fazemos isso porque temos que levar pastores para fazer o trabalho todo. Quem é que disse que pastor só pode buscar no fundo disso? Pregadores fazem o quê? Essa palavra merece melhor quando me diz que se chama no pregador não pode fazer. Pregador pode fazer um curso de coisa de pastor, sem problemas. Nós é que temos que cortar o cordão umbilical que nos mantém a repetir uns dizeres que nos dá voz zero. Se estamos a expandir, a construir igrejas, temos que permitir que essas igrejas a construir comecem a operar onde estão. Mas enquanto eu sentar e fazer um plano de pregação e transpor todas essas segredos em cada peça que tem, vamos fechar igrejas assim mesmo. Eu recordo que nos bons tempos eu dizia, engafarem de som por causa de coisa. Alguns começaram o Peter Clark. Antes do Peter, depois de saber que o Peter vem, eu fui ao Porto, era na versão de uma igreja. Fui ao Porto, conheci pessoas, não sei o quê, e um senhor do Porto, no entretanto, viaja para Maputo para uma missão de trabalho. Fica no Hotel Rovuma, chega domingo, sai do Hotel Rovuma, procura a igreja onde o Peter vai trabalhar, no caso, chega lá, apanha a igreja, mas não chama ninguém. Porque um povo vai vir na rua. E isso acontece todos os domingos que a gente fechava as igrejas. Se é uma pessoa nova que quer começar a vir, mas eu não vou fazer aquela mulher não vou fazer. Não. Cabe aos pretendentes a iniciativa de quebrar esse ciclo da GL. Mas ninguém vai fazer isso. Suma. Como é que vou por isso? Eu fui para a Inglaterra não porque eu fui porque a conjuntura da igreja no momento requeria que eu me afastasse do ambiente para não tornar a nossa igreja como aconteceu com a Michelin. Não vou dar mais detalhes. Está claro? Anda a assumir a estava a tentar resolver uma situação que se podia criar na minha casa, não queria fazer parte dessa situação. Podia ter embarcações, foi na terra, preferi que é mais particular, ninguém tem problema com isso. Na altura ninguém tem problema, agora tem uma série de outras paz para juntar os espíritos das pessoas que são um pouco espalhadas na altura. Então, não tinha nada a ver com atitudes. Nós todos tentar crescer, nós temos que aprender a acomodar-nos uns aos outros. Temos que aprender a criar espaço para uns aos outros. Não podemos ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É isso, né? Nós não ocupamos o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nós temos que aprender a criar espaço uns para os outros. Ouvi o pastor uma vez a perguntar, não sei se foi aqui, eu nunca saí de férias. Foi você que falou de férias, não?
Não li. Pastores têm medo de sair de férias. Não sei como não é, mas pastores têm medo de sair de férias. Por quê? Não vou justificar. E isso é uma atitude que a pessoa cria. Porque pensa que quando ele fala, a pessoa só olha. Antes de você estar, como é que funcionava? Lá onde estou a voltar, a sabática, esse novo livro, é obrigatório. Quando chega, dizem, você chegou uma vez de ir. E fazem questão de você sair ou durante Páscoa, para não estar lá em Páscoa, ou durante as festividades, não estava você não estar aqui, é para o circuito se arranjar sem você. Porque vocês não querem. Nós, pastores, pensamos que somos imprescindíveis. Eu tenho que estar em tudo. Quem é que não quer?